Salve, salve, meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Eu me chamo Thiago e é muito bom estar aqui com vocês. Já peço que se inscrevam no canal, repassem esse vídeo ao maior número possível de pessoas e ative o sininho de notificação para que o YouTube reconheça a importância desse canal como uma importante fonte de informação. Começamos hoje com a frase do Chan Vizek: não limite seus desafios, desafie seus limites. Pense nisso. Então, meus amigos, como eu sempre falo, a vida não tem replay, a vida não espera. Ou você vive ou ela passa. Aproveite cada momento, força, fé, coragem e sabedoria sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Hoje eu irei falar, meus amigos, sobre uma pergunta que me fizeram aqui no canal e acredito que possa ser a dúvida de muitas outras pessoas também, que é sobre o que compensa mais: possuir um imóvel físico e alugar para gerar renda passiva ou investir em fundos imobiliários com esse mesmo objetivo. Eu digo o seguinte: tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Nada é totalmente bom e nada é totalmente ruim. E por que eu falo isso? Porque depende dos riscos que você esteja sujeito a enfrentá-los. Comprar um imóvel para conseguir uma renda passiva com aluguel é uma tradição cultural do brasileiro. A estratégia, no entanto, pode não ser tão vantajosa, uma vez que existem custos e impostos envolvidos quando você adquire uma casa ou um apartamento. Uma alternativa a isso, também ligada ao setor imobiliário, são os investimentos em fundos imobiliários, que costumam remunerar o cotista com pagamentos frequentes, com pagamentos regulares, pagamentos mensais. Esses ativos são uma opção mais barata, com um custo de taxa de administração bem inferior aos gastos de um imóvel, por exemplo. Além da questão das despesas, os fundos imobiliários também saem na frente em termos de rentabilidade. É o que mostra uma simulação feita pela Santander Corretora, em que a casa levou em conta investimento de R$500 mil em um período de 3 anos. No levantamento, o rendimento líquido, descontando custos e impostos dos fundos imobiliários, chega a R$149 mil em 3 anos. No mesmo intervalo, a rentabilidade líquida de um apartamento do mesmo valor, R$500 mil, com um aluguel mensal de R$2.100, é de R$62.800. Ou seja, o retorno dos fundos imobiliários é mais do que o dobro do valor recebido pelo aluguel em igual período. Em relação ao imposto de renda dos fundos imobiliários, a alíquota é de 20%, mas ela incide somente sobre o ganho de capital, ou seja, sobre o lucro, no momento em que o cotista decide vender suas cotas. Portanto, se o investidor não vender os ativos do portfólio e permanecer com a carteira ao longo do tempo, que é a ideia central da renda passiva, não haverá cobrança de imposto de renda. É importante eu salientar que esse estudo feito pela corretora Santander não considerou a reforma do imóvel e nem os custos com a contratação de uma corretora de imóveis. Meus amigos, eu invisto em fundos imobiliários, diversificando a minha carteira de investimentos. Em fundos de tijolos, eu invisto nos seguintes segmentos: lajes corporativas, shoppings e galpões logísticos. Nesses 3 segmentos, eu diversifico ainda minha carteira com fundos de papel, fundos híbridos e fundos do setor outros, ou seja, fundos ligados à energia solar, fundos ligados ao FIAGRO, que são fundos do setor agropecuário, por exemplo. Portanto, eu possuo uma carteira bem diversificada, atendendo vários setores. Por quê? Se um setor desse, se um segmento desse estiver ruim, nem todos estarão ruins. Sempre existirão setores mais resilientes do que outros. Por isso que é muito importante essa diversificação na carteira de fundos imobiliários, justamente para trazer uma proteção maior. Mas, Thiago, qual é o número ideal de fundos imobiliários na minha carteira de investimentos? Meus amigos, eu sugiro pelo menos 2 fundos de cada setor: 2 de lajes corporativas, 2 de shoppings, 2 de logística, 2 de papel, 2 híbrido e 2 do setor outros. Pode ser um do setor de energia e um do setor de agro. Num total máximo de 15 fundos imobiliários já seria uma boa diversificação
atuação em vários segmentos para essa proteção na carteira de fundos imobiliários. Analisando agora de forma mais técnica, eu vou falar sobre os vários aspectos envolvidos. Eu vou começar pela liquidez. Um fundo imobiliário possui mais liquidez do que um apartamento. E o que isso quer dizer, Tiago? A capacidade de um ativo ser convertido em dinheiro num curto prazo. Isso é o que se chama liquidez. É amplamente sabido que não é fácil você vender um imóvel físico. Muitas vezes, o imóvel fica disponível para venda no mercado durante anos, até que haja um interesse real por parte de compradores. No caso dos FIIs, as cotas são negociadas em bolsa, que é justamente um ambiente centralizado que viabiliza o encontro entre compradores e vendedores. Uma ordem de compra ou venda de FIIs na bolsa, se estiver em um patamar de preço compatível com os preços de mercado, é fechada entre um vendedor ou comprador em questão de minutos e o dinheiro estará em 48 horas disponível em sua conta bancária. Custos transacionais. O processo de venda de um imóvel não é nada simples, todo mundo sabe disso. Um dos principais custos desse tipo de transação é a remuneração da corretora de imóveis que faz essa transação e que demanda um percentual do valor do imóvel. Além disso, há custo de transferência de escrituras nos cartórios de notas e de registro e, eventualmente, custos com despachantes e avaliadores dos imóveis. Já no caso dos FIIs, temos dois principais custos. O da corretagem, que é paga a corretora de valores, que faz a intermediação entre o cliente e a bolsa, que normalmente é um percentual muito menor em comparação com o valor do investimento. E, em segundo lugar, temos a taxa de administração, que é paga aos gestores como remuneração de seu esforço na busca das melhores oportunidades em imóveis, que também é um percentual anual sobre o valor da aplicação. Outro aspecto aqui a ser observado é a vacância. Um imóvel usado para investimento e não como residência gera valor ao ter seu preço de mercado valorizado e pela renda gerada através de aluguel. Para gerar esse fluxo positivo de caixa, é necessário que haja alguém efetivamente morando no imóvel. Um dos maiores riscos de investimentos em imóveis é a vacância, que é o período no qual não há geração de rendimentos e há custo de manutenção. Normalmente você paga o condomínio, entre outros custos, além daquilo que é conhecido como custo de oportunidade. Ou seja, se não estivesse alocado em um imóvel, seu patrimônio poderia estar rendendo de uma outra maneira. Nos FIIs também há um risco inerente. Por exemplo, se os ativos do fundo não estão alugados, a distribuição mensal de rendimentos pode ser minada pela vacância. De maneira geral, os gestores desses fundos trabalham muito bem essa questão, analisando a fundo os imóveis, suas localizações e as perspectivas para o setor específico. Tributação. Em resumo, imóveis estão sujeitos a tributos como IPTU, Imposto de Renda com Aluguéis e Ganhos de Capital e ITBI pela venda do imóvel. Sobre os FIIs, incide somente imposto de renda de 20% sobre os ganhos de capital, ou seja, somente sobre o lucro. Na hora que você for vender um fundo imobiliário e tiver lucro, somente sobre o lucro, você é obrigado a pagar 20% de imposto de renda. Um detalhe importante quando acontece isso é que você não pode deixar isso para declarar no imposto de renda do ano seguinte. Você tem que pagar esse imposto de 20% sobre o lucro, caso você tenha vendido a sua cota com lucro, até o último dia útil do mês seguinte à venda. Tem muita gente que não sabe disso e deixa para declarar no imposto de renda do ano seguinte normal, e aí às vezes pode trazer um problema junto à Receita Federal. Vale destacar novamente a isenção de imposto de renda para a pessoa física nos rendimentos mensais, nos dividendos que os fundos imobiliários pagam mensalmente, apesar de o governo estar se movimentando para taxar os fundos imobiliários, mas isso deve passar pelo Congresso Nacional ainda. No momento que eu gravei essa aula, dia 11 de junho de 2025, os dividendos dos fundos imobiliários ainda estão isentos de imposto de renda. Riscos. Chegamos finalmente nos riscos. Investimentos financeiros sempre incorrem em tomada de risco e o retorno deve ser coerente com o tamanho do risco. Óbvio, aqui não falamos somente de risco de mercado, ou seja, do valor de mercado do imóvel ou das cotas dos FIIs cair. Há uma série de riscos ocultos
produtos que devemos avaliar. Apontamos o risco da vacância, sendo presente tanto nos imóveis físicos como nos FIIs. Nos imóveis, temos também o risco de danos físicos, intempéries da natureza, incêndio, razão pelo qual muitos imóveis possuem seguro residencial. E ainda roubos e furtos. Isso ainda pode acontecer por parte do locatário, que pode modificar o imóvel e não deixá-lo em condições que estavam quando iniciou o processo de locação. Já nos fundos imobiliários não há muito desses riscos supramencionados, principalmente devido ao fato da diversificação da própria carteira dos fundos. Aqui comentamos que não corremos o risco de liquidez. Sempre poderemos vender as cotas pelo preço de mercado em questão de minutos. O principal risco é o de mercado com as oscilações dos preços das cotas. O sistema da bolsa é seguro e suas cotas ficam registradas em um sistema de liquidação, ou seja, a bolsa garante o negócio fechado e o registro de suas cotas. Independentemente se a corretora pela qual você comprou ou vender for liquidada ou tiver problemas operacionais, a segurança que a B3 passa, uma das bolsas mais bem desenvolvidas do mundo, é uma salvaguarda valiosa. Eu abro aqui um parêntese para que busquem fundos com liquidez média diária alta, para não ocorrer de, se você tentar se desfazer de suas cotas, não existir alguém do outro lado querendo comprar. Isso chama-se mercado secundário. E isso pode acontecer em fundos com baixa liquidez. No momento que você optou por se desfazer daquelas cotas, se você possui essas cotas no fundo com baixa liquidez, existe esse risco real de não ter uma pessoa do outro lado interessada em comprar essas cotas. Por isso que eu repito, é muito importante escolher fundos imobiliários com alta liquidez, com liquidez média diária alta. Diversificação. Transações com imóveis são engessadas, levam um longo tempo e têm altos custos de transação. Isso dificulta que o investidor consiga pulverizar o risco ao investir em vários ativos ao mesmo tempo. Pode-se adquirir parcelas de inúmeros empreendimentos imobiliários ao se adquirir as cotas de apenas um fundo imobiliário. Ao montar uma carteira, você tem a possibilidade, inclusive, de investir em diversos tipos de imóveis, agências bancárias, shopping centers, hospitais, galpões logísticos, enfim, há uma infinidade de opções no mercado de fundos imobiliários. Então, meus amigos, eu expliquei aqui os prós e contras. Agora vocês possuem o conhecimento necessário para tomar suas próprias decisões do que é mais adequado ao seu perfil de investidor. Não existe uma fórmula prática pronta para todo mundo. Cada pessoa possui o seu perfil de investidor. Afinal, cada pessoa é única. Ninguém é igual ao outro. Então, tem uma norma prevista na instrução 539 da Comissão de Valores Imobiliários que trata do perfil de investidor, que os investimentos devem ser adequados ao seu perfil. No mercado financeiro se usa o termo suitability para falar sobre a adequação dos produtos de investimentos ao perfil do investidor. Alguns investidores são conservadores, outros moderados e outros arrojados ou agressivos. Portanto, dependendo do seu perfil, você escolhe o tipo de investimento que melhor se adequa às suas características e riscos que estará sujeito a enfrentar. Por hoje é só, meus amigos. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua companhia, por sua confiança neste canal. Sempre trazendo conhecimento e alertando para as variáveis envolvidas neste universo do mundo dos investimentos. Afinal, como eu sempre falo, conhecimento é tudo. Ninguém rouba o conhecimento de você. Até o próximo vídeo. Nos veremos com a graça de Deus na próxima semana. Um beijo no coração. Fique com Deus. Que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Fui!